Que bom ter você aqui em mais uma aula. E essa aula de hoje é o reino na vida da igreja primitiva. Como se dá a manifestação do reino na igreja primitiva? Aquela igreja que começou ali a partir de Cristo Jesus. Após a ressurreição e a ascensão de Cristo Jesus aos céus, a igreja primitiva então experimentou a realidade de Deus de uma maneira viva e muito dinâmica. Os discípulos que tantas vezes haviam ali compreendido o reino em termos políticos ou nacionalistas, agora eles estavam sendo confrontados com a verdade de que o reino de Deus, ele é espiritual, universal e missionário. Em Atos capítulo 1, versículos 6 e 8, o escritor ilustra muito bem essa transição. Vamos ler? E o texto bíblico diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, Jesus lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus estava trazendo o entendimento de que o reino de Deus não estava restrito, exclusivo somente a Israel, mas alcançaria todas as nações pela ação do Espírito Santo e pela missão da igreja. Um apontamento muito claro de como seria a manifestação do reino a partir daquele momento. Hermann Ridderbos, ele fala o seguinte, que na igreja primitiva, o reino de Deus não foi uma abstração teológica, mas foi uma realidade presente, manifesta no poder do Espírito Santo e na proclamação apostólica. Então, o estudo do reino na vida ali daquele momento, daquele tempo histórico ali da igreja primitiva, nos ajuda a compreender como que a promessa do Antigo Testamento, ela encontra um cumprimento no Novo Testamento. Como que o Espírito Santo ele inaugura uma nova era, como a comunidade cristã encarna a presença do reino aqui no mundo. Então, isso aqui é muito importante, senão nós não conseguimos viver uma vida extremamente alinhada ao propósito do Senhor. Então, a igreja anunciou apenas uma salvação individual. A igreja não anunciou apenas uma salvação individual, mas a igreja anunciou a entrada em um reino que abrange toda a vida. Essa consciência moldava a sua adoração, a sua comunhão, a sua generosidade e a coragem missionária de ir e de se espalharem para de fato pregarem o evangelho. Então, ali naquele momento da igreja primitiva, o reino ele foi manifesto de uma forma não somente teórica, mas muito palpável e muito real. Nós vamos ver agora o reino como um cumprimento das promessas ali em Atos. O livro de Atos ele apresenta a igreja como um espaço em que o reino de Deus se manifesta, e isso nós já sabemos. Pedro ali então no seu sermão no Pentecostes, ele conecta diretamente a vinda do Espírito Santo à profecia de Joel. Você pode ver em Joel capítulo 2, versículo 28 e em Atos capítulo 2, versículo 16, afirmando que a era messiânica que havia sido profetizada estava acontecendo, já havia chegado. Então, essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento é extremamente fundamental. Ou seja, o que foi prometido pelos profetas agora está se realizando na comunidade dos crentes, que nós chamamos de igreja. Então, aquilo que foi prometido no Antigo Testamento pelos profetas, agora está se concretizando aqui na comunidade dos crentes, na igreja. Portanto, o reino, ele não é adiado lá para um futuro distante, mas ele é inaugurado na própria vida da igreja, naquele momento, a igreja primitiva. João Calvino, ele comenta que a descida do Espírito Santo é o verdadeiro selo de que Cristo reina à direita do Pai e é a proclamação visível
de que o reino já se estabeleceu. O que isso significa para aquela realidade da igreja primitiva? Significa que eles não estariam mais vivendo em uma expectativa daquilo que foi profetizado anteriormente, mas agora eles estavam vivendo a realidade daquela promessa. Esse ponto nos lembra que cada congregação, cada igreja, por mais simples que seja, é a manifestação do reino de Deus aqui no presente, pois é a habitada pelo Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo que desceu lá no Pentecostes. Esse anúncio apostólico, ele confrontava diretamente os poderes do mundo. Dizer que Jesus é o Senhor, conforme a gente vê ali em Atos capítulo 17, significava rejeitar o título de César como sendo o soberano. Vocês conseguem perceber? Então, quando a igreja primitiva dizia assim, olha, Jesus é o Senhor, estava confrontando e afrontando a autoridade de César, sendo o soberano político daquele momento. Então, o reino que foi proclamado pela igreja primitiva, ele era subversivo. O que isso significa? Ele estabelecia um governo espiritual que, ao mesmo tempo, relativizava todo o poder político sendo absoluto. Então, esse reino de Cristo Jesus, de Deus, ele estabelecia um governo espiritual naquele momento da igreja primitiva. Foi estabelecido um governo espiritual que, ao mesmo tempo, ele relativizava o poder terreno, humano, político que havia naquele contexto. Isso também nos traz para os dias atuais esse entendimento de que existe um governo político, existe um governo humano, existe uma autoridade terrena e, inclusive, foi constituída por Deus, mas em um momento onde houver um conflito, nós cristãos precisamos decidir prioritariamente pelo senhorio de Cristo Jesus. Por isso que nós temos tantos mártires que entregam a sua vida literalmente para morrer por Cristo Jesus, porque não querem se submeter à ordem que está sendo dada ali pelo governo humano e eles querem permanecer firmes no senhorio de Cristo Jesus. Isso para nós é um motivo de inspiração para nós vivermos essa vida de forma radicalmente entregue ao senhorio de Cristo Jesus, como a igreja primitiva viveu e como tantos homens hoje vivem por toda a terra, como nós vivemos enquanto Igreja Batista Imagine. Timothy Keller, ele diz que a comunidade cristã é uma apologética viva. O que é isso? A palavra apologética, ela vem da palavra apologia, que significa defesa, a defesa da fé. Inclusive, é uma das matérias que eu sou professora, espero te ver em breve nessa matéria, no próximo ano, se Deus quiser. Então, Timothy Keller, ele diz que a comunidade cristã, ele é uma apologética viva, ou seja, só por existir a igreja de Cristo Jesus, aquela comunidade cristã, só de existir, já está defendendo a fé. Como defender a fé? Não uma defesa de uma forma agressiva e ostensiva, mas no sentido de preservar a fé e fazê-la conhecida a todos os povos e a todas as nações. Timothy Keller continua dizendo o seguinte: o mundo não crê nas palavras, mas não consegue ignorar uma comunidade, uma igreja que vive o reino com amor, justiça e generosidade. Eles podem ignorar o que você fala, mas eles não podem negar o que nós vivemos. O amor, a generosidade e a justiça. Então, essa vida comunitária que nós temos ali como referência à igreja primitiva, não é assim, de forma simplista, um mero comunismo religioso, mas é um fruto do Espírito.
Essa partilha de bens que acontecia ali na igreja primitiva, ela era uma resposta muito espontânea ao senhorio de Cristo sobre aquela igreja. A unidade que havia na diversidade daquela igreja, a oração constante e a adoração coletiva mostravam ao mundo que o reino havia irrompido em meio à história e que estava ali inaugurado. E glória a Deus por isso. Nós somos a resposta, nós somos aqui o que surgiu a partir ali da igreja primitiva. Nós vamos ver agora o reino na missão apostólica. Quando a gente olha ali em Atos, a expansão missionária, o próprio livro de Atos mostra que o reino de Deus ele não se limitou ali a fronteiras nacionais, muito pelo contrário, foi de Jerusalém a Roma. Nós percebemos a mensagem do evangelho alcançando todos os povos, judeus, gentios, ricos, pobres, homens, mulheres. Paulo, em particular, compreende a sua vocação como essa proclamação do reino. Ele fala, inclusive, ali em Atos, capítulo 28, verso 31, que pregando o reino de Deus e ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo com toda liberdade e sem impedimento, ou seja, sem barreiras, sem limitações. O escritor Voss, ele destaca que o reino não cresce por armas ou coerção, mas pela palavra proclamada e pelo Espírito que convence. Essa dimensão missionária, ela estava em uma tensão com a cultura judaica, que achava que havia ali uma exclusividade do Deus dos céus sobre eles. E muitas vezes os judeus eles resistiam à inclusão dos gentios. No entanto, quando a igreja primitiva deu-se ali a origem, a igreja aprendeu que o reino ele é universal, cumprindo a promessa que foi feita lá no Antigo Testamento, no início de todas as coisas, a Abraão, que a partir de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então a igreja entendeu a sua missão e a sua vocação missionária. E cada avanço missionário mostrava justamente que o Espírito Santo é quem estava guiando aquela missão. E essa visão impulsionou a igreja a viver um movimento constante, um testemunho em palavra e em poder, e é o que nós vivemos até os dias de hoje. Até os dias de hoje, nós vivemos essa realidade que começou ali na igreja primitiva. Esse trabalho missionário de nos esforçarmos para pregar o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas, a todas as pessoas. Por exemplo, aqui na Igreja Batista Imagine, nós temos isso muito claro, faz parte da nossa identidade. Nós não abrimos mão dessa missão. Tanto é que nós temos trabalhado incansavelmente na tradução da Bíblia para outros idiomas ainda de povos não alcançados, a tradução deste seminário teológico que você está aqui assistindo em português. Nós trabalhamos para que ele seja traduzido a outros idiomas, para abençoarmos outras nações e outros povos terem acesso a essa revelação dessa palavra. Isso, meus irmãos, é a missão que iniciou-se ali na igreja primitiva. E hoje nós temos a realidade da tecnologia que nos ajuda muito nessa missão. Mas é bem certo que não são todos os cristãos que pensam dessa maneira. Mas nós pensamos e nós obedecemos a essa palavra que nós recebemos, essa missão que nós recebemos da parte de Cristo Jesus, que começou ali na igreja primitiva. Então nós vamos ver agora o reino em meio às perseguições. Um outro aspecto muito marcante da igreja primitiva, além da missão, dessa expansão missional, é que a igreja primitiva passou por muitas perseguições, muitos sofrimentos e ainda assim permaneceu. Nós temos exemplo desde Estevão até Paulo, a perseguição, ela sempre acompanha o crescimento do evangelho. Preste atenção nisso. Toda perseguição, todo atentado que vem contra a vida de um cristão, ele coopera para o crescimento do evangelho. Nenhum sangue cristão é derramado de forma inútil. Até na morte o cristão cumpre o seu propósito. Nós vemos aí exemplos de mártires por toda a história, inclusive no século XXI, no século XX, século XIX, século XVIII, não somente na igreja primitiva,
Nos dias atuais, nós temos irmãos sendo mortos em todos os lugares da terra. Por quê, pastora? Porque nós ainda não estamos na plenitude da eternidade do Senhor. Nós ainda estamos neste mundo caído que impera o pecado. Então ainda vão acontecer muitos males, inclusive para as pessoas que são remidas, lavadas e separadas por Cristo Jesus. Então nós temos irmãos que nos dias de hoje são perseguidos e são mortos. No Paquistão mesmo, recentemente estivemos ali em missão no Paquistão e tivemos ali o relato de irmãos da nossa igreja perseguida ali no Paquistão que foram queimados na fábrica de tijolos, dentro da fornalha de tijolos. Então essa é uma realidade ainda hoje, não é somente uma realidade da igreja primitiva. Acontece ainda nos dias de hoje. Mas o que é importante nós entendermos? Que o reino de Deus, ele expande, ele cresce, ele multiplica em meio também às perseguições. John Stott, ele observa o seguinte: o sofrimento não foi um obstáculo ao reino de Deus, mas foi parte da sua manifestação. A igreja primitiva testemunhou que o reino de Deus não avança pela espada, mas pelo sangue dos mártires e pela fidelidade dos santos. Meu Deus, que o Senhor nos dê graça para permanecermos firmes diante de tantas perseguições. Às vezes a nossa realidade não traz uma situação de um sangue derramado, mas quantas perseguições nós encaramos, perseguições na família, no trabalho, na faculdade, na escola, perseguições nas redes sociais. E nós precisamos entender que o reino de Deus não nos isenta das perseguições, mas ele continua crescendo e se expandindo, apesar das perseguições, e inclusive as perseguições é um meio de adubar o crescimento do reino de Deus, e glória a Deus por isso. Para caminharmos aqui para o final dessa aula de hoje, o reino de Deus e a esperança escatológica. Apesar de viverem a realidade presente do reino, os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, eles aguardavam com expectativa a consumação do reino de Deus futura. Da mesma forma que nós aguardamos hoje a vinda de Cristo Jesus, e ele vem, os cristãos primitivos há mais de 2000 anos já estavam aguardando com a mesma expectativa e fervor a vinda de Cristo Jesus. O reino de Deus em sua plenitude. E nós não podemos permitir que essa expectativa, essa esperança, essa fé no reino vindouro, ela de alguma forma se enfraqueça. Nós temos a obrigação, a nossa geração, de mantermos viva essa esperança para as próximas gerações. Herman Ridderbos, ele conclui o seguinte: a igreja primitiva viveu uma tensão escatológica do reino. Já experimentava a sua presença, mas também aguardava a sua consumação. E essa esperança é o que alimentava a sua missão com perseverança. Para a nossa igreja de hoje, nós vivemos como peregrinos, nós temos que ter esse entendimento. Nós estamos nessa terra como peregrinos, anunciando o reino de Deus já presente, mas também aguardando e esperando com fé o dia em que Cristo virá em glória para restaurar todas as coisas. Maranata, ora vem Cristo Jesus. Então a igreja primitiva não tinha o entendimento de que o reino era apenas o presente, mas eles já tinham esse entendimento que nós temos hoje de que há um reino por vir ainda. E essa esperança era o combustível para eles perseverarem diante de todas as perseguições e para continuarem a missão de se espalhar pelo mundo. Para a gente concluir a aula de hoje, a igreja é o reino de Cristo na terra, pois nela o Senhor governa pela palavra e pelo Espírito. Vou repetir, isso aqui é muito importante. A igreja é o reino de Cristo na terra. Então, pastora, onde eu encontro o reino de Cristo aqui na terra? A igreja é o reino de Cristo aqui na terra. Você não encontra o reino de Deus sozinho, isolado, ou em qualquer religião. Todas as religiões levam a Deus. Não. A igreja de Cristo Jesus
ela é o reino de Cristo aqui na terra, pois nela, na igreja, o Senhor governa pela palavra e pelo Espírito, preparando o seu povo para o reino eterno que há por vir. Então, só para a gente recapitular aqui, o reino de Deus ele deve ser proclamado com ousadia, como fizeram os apóstolos e a igreja primitiva. A comunidade cristã, a igreja, ela precisa expressar em sua vida ordinária, comum, cotidiana, os valores do reino de Deus, quais sejam eles: oração, comunhão, generosidade, testemunho. E a missão da igreja, ela é global. Por quê? Porque o reino de Deus é global, é universal. E nós vivemos hoje, o reino de Deus hoje, mas com uma esperança escatológica, aguardando a consumação do reino vindouro que ainda vai chegar. Amém? Espero que essa aula tenha dado aí uma esperança para você, te tirado aí da zona de conforto para experimentar e manifestar o reino de Deus, apesar das perseguições, e cumprir a missão em que nós estamos enquanto igreja. Deus te abençoe, eu te encontro amanhã na aula, se Deus quiser.